Quem falou com Deus hoje? A gente tem todo um cuidado de acordar e a primeira pessoa com quem a gente fala, quem é? É Deus. Você agradeceu ou você pediu? Só agradeceu? Duvido. Você pode ter até agradecido, mas depois você veio com a lista de coisas para pedir, não veio? Você mais agradeceu ou mais pediu? E não é só comigo não, todo mundo aqui. Você pode até agradecer, mas você mais pede que você agradece, ou não? Sim ou não? Só que um dos problemas que a gente vê dentro da igreja é a pessoa querer falar com Deus, vírgula, mas não escuta Deus falar com ela. Quem falou com Deus hoje? Levanta a mão. Quem Deus falou com você hoje? Não levanta a mão não, quero que você pense. Qual foi o momento do dia que você parou um pouco? Que é uma correria danada, não é verdade? A vida moderna é uma vida estressante, é uma vida corrida. Qual foi o momento do dia que você parou para ouvir Deus falar com você? É importante falar com Deus? É importante falar com Deus, mas é mais importante ouvir o que Ele tem para falar. Isso é um problema muito sério que a gente tem dentro da igreja. As pessoas não têm tempo, pelo menos é o que elas falam, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para meditar, não tenho tempo. Lá no livro de Salmos, ele diz, se o meu povo me escutasse. Deus dá uma... Sabe quando a pessoa desabafa? Se o meu povo me escutasse. Eles falam comigo, mas quando eu falo, não me ouve. Eles falam comigo. E para falar com Deus, para orar, para clamar, a gente usa a fé, sim ou não? Você está usando a fé, a tua fé está sempre em atividade. Deus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Deus, amarra esse demônio. Deus, me fortalece. Deus, eu estou passando por um deserto, eu preciso da tua mão. Nisso tudo tem fé. Mas aí você vê Deus dizendo, se o meu povo parasse um pouquinho, para quê? Para me escutar. As cartas do Apocalipse, todas elas, terminam da mesma forma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então não adianta só falar. Você tem que ouvir. Você abriu em Coríntios? Isso aqui é Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em Corinto. Essa é a segunda carta que ele escreveu. A igreja estava avançando lá, com alguns problemas. Então ele escreveu o seguinte: mas receio. O que é receio? Medo, preocupação. Antigamente não tinha celular, que quando a mãe, o pai, alguém atrasava, não tinha como você ligar e perguntar. É ou não é? Aí você ficava olhando no relógio, era para já ter chegado. Você já pensa logo numa desgrama, aconteceu uma desgrama. Morreu, bateu o carro, não é assim? Sim ou não? Receio, você fica receoso, uma coisa ruim que vai acontecer. Então Paulo estava com medo, estava preocupado com a igreja. Ele disse assim, eu receio que assim como a serpente fez o quê? Enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios 11:3. Olha só, olha o medo do apóstolo Paulo. Da mesma forma que Eva fez o quê? Foi enganada. Através do quê? Porque ela deu ouvido, ao invés de dar ouvido a Deus, ela deu ouvido a quem? A serpente. Esse é o problema. Mas a pessoa não ouve Deus, mas ouve o diabo. Ela não tira um tempo para ouvir o que Deus quer falar, mas quando o diabo vem falar, ela ouve. Lembra de Sansão? Dalila começou a falar com Sansão, e Sansão se deixou levar pelo que estava ouvindo.
Eva, a mesma coisa. Quando você lê Gênesis, parece que foi tudo rapidinho, né? A serpente falou com Eva e no mesmo dia ela comeu do fruto e não foi assim, não. Todo dia, quando Eva passava perto da árvore, a serpente disse: Eva, vem cá. Vai comer do fruto? Não, está uma delícia. Está madurinho. Está no ponto. Amanhã vai estragar. Não, Deus falou para não comer. Que eu vou morrer. Não, morre não. Ela começou a desconsiderar o que Deus estava falando para abraçar a ideia da serpente. E foram dias, semanas, foi passando o tempo. Eu acredito que Eva deve ter até sonhado com a fruta. Porque quando você fica com uma coisa na cabeça, você sonha. Sonha ou não sonha? Sonha ou não sonha? Até sonhou comendo a fruta. Porque deu ouvidos. O receio do apóstolo Paulo era esse. Quando Jesus foi interpelado por Pedro, Pedro disse: Senhor, não, o senhor não vai morrer não. O que Jesus fez? Não, isso aqui não vai entrar no meu ouvido, não. Eu vou continuar dando ouvido a quem? A Deus. O povo de Israel estava dividido em duas vozes, dividido em dois pensamentos. E hoje nós temos pessoas dentro da igreja que não estão tendo ouvido para ouvir a Deus. Porque estão muito apressadas. Estão correndo muito. Você abriu Jeremias? Vai lá em Jeremias 7, 23. Abriu? 7, 23. Mas isto lhes ordenei. Não é uma sugestão ou uma boa ideia, é uma... então não tem negócio. Quando Deus ordena, não tem termos, é aquilo que Ele falou. O que Ele ordenou? Lê aí. Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Então, Ele só é meu Deus, e eu só sou povo dEle, quando eu dou ouvido. Quando Deus fala vai, e eu vou. Mas tem gente que Deus fala vai, e ela pergunta, por quê? Vai por ali, mas não é melhor por aqui? Ela questiona Deus. Olha só a próxima parte do versículo. Andai em quê? Olha que coisa forte. Andai em todo o caminho. Pessoal, tem caminho que Deus vai dirigir que a gente vai gostar. Por exemplo, vamos lá no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, Ele me faz repousar pastos verdes, leva-me junto às águas de descanso. Quem quer andar nesse caminho? Não, mas você nem negocia. O pasto está verdejante, a água é de descanso. Não, eu vou. É um caminho agradável, é um caminho bom. Essa palavra é boa de seguir, sim ou não? Mas tem caminho que Deus manda a gente ir, que nos fere, que a gente tem que se negar. Por exemplo, se alguém te ferir uma face, não é dar na outra, não. Ofereça a outra. É fácil? Já é um caminho mais difícil. Exige, é um sacrifício. Mas Ele está dizendo que eu tenho que andar em todo o caminho. Todo o caminho. Todo. Orar pelos nossos inimigos. É fácil? Não é para orar para ele morrer, não. É orar mesmo. É difícil. É difícil. Se negar-se a si mesmo, não é complicado? O que a carne quer, sabe, Deus está falando para você, largar teu namorado, largar tua namorada, porque não é para você, mas você está ouvindo o teu coração. Deus já falou, e você sabe que Deus falou. A voz de Deus é inconfundível. Deus está falando para você tomar jeito. Quantas vezes Deus já falou para você se batizar nas águas, e você fica ensaiando? Quantas vezes Deus falou para você ser dizimista fiel e você vive tocando no dízimo e sempre fala a mesma coisa? Não, Deus sabe, não dá, Ele entende. Pessoal, relacionamento, comunhão é uma via de mão dupla. Por exemplo, eu conheço a Cíntia com o tempo de casado e o tempo de namoro e o tempo de paquera.
deve dar aí uns 18 anos. Hoje eu estou mais íntimo dela do que o ano passado. E amanhã eu vou estar mais íntimo do que esse ano. Porque a gente conversa. Eu falo e ela ouve. E quando ela fala, eu ouço por horas e horas, e horas, e horas, e horas. É assim, é assim que se estabelece comunhão. É assim que se cria intimidade. Mas você não ouve a Deus. Só os seus assuntos que interessam, só os seus problemas. Ó, Deus, eu estou com um problema nisso, me ajuda aí, dá o livramento. Aí quando Deus quer falar com você, para você não quebrar a cara, quando Deus vai te dar uma direção, aí você acha que é pesado demais, aí é duro demais, é ruim demais. Ele está dizendo para andar em todo o caminho. Vamos voltar à leitura. Andai, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Se você ouvir a voz de Deus, até o que é para dar errado, vai dar certo para você. Quem foi que se prejudicou por ouvir a voz de Deus? Ninguém. Ele continua, mas, o que está escrito? Não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para frente, não adiante. Tem gente que está na igreja andando para trás, porque não ouve a Deus. Pensa um pouquinho, qual foi a última vez que Deus falou com você? Com você. Por exemplo, quando eu estou lendo a Bíblia, e aí vem uma revelação, uma coisa forte. Rapaz, eu fico tão feliz. Aí eu chamo um pastor, eu falo com a Cíntia, aí eu quero dividir, porque é muito forte. Eu chego a dar pulo, porque é muito forte. Deus falou comigo, diretamente. Deus não falou com a dona Dora para a dona Dora falar comigo. Deus falou direto comigo. Isso é glorioso. Você lê um versículo lá que você já leu outras vezes, mas aí ele vem e encaixa certinho no que você está vivendo. É muito forte. É o próprio Deus falando com você. Qual foi a última vez que isso aconteceu com você? Bispo, isso nunca aconteceu comigo. Você está vendo? Você fala com Deus todo dia, mas está faltando ouvido para ouvir a Ele todo dia. Não falta palavra. Às vezes o que falta é apetite. Não falta alimento, falta apetite. Falta sentar para falar, Deus, fala comigo. Deus quer falar com você. Deus não quer se comunicar com você através de outros. Quer falar direto com você. Aí diz mais, o próximo versículo. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando quando? Começando de madrugada, eu os enviei. Mas, versículo 26, não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizeste pior do que os vossos pais. Você está fazendo pior do que os seus pais, porque não tem dado ouvido à voz de Deus. Você já foi ignorado por alguém? Quem já? Como é que você se sentiu? Não é ruim? Ruim demais. Você está conversando com alguém, a pessoa está no celular. Não, depois eu falo, não, estou ouvindo. É ruim demais. Você fala com alguém, a pessoa, fala rapidinho aí que eu tenho que ir. A pessoa não quer te ouvir. A pessoa não está ali. Ela está tentando te agradar, mas está piorando tudo. É ou não é verdade? Tem gente que faz isso com Deus. Você só tem tempo para Deus quando é para pedir as coisas. Mas quando Ele quer falar com você, você não faz tempo. A minha rotina, pessoal, vou falar de mim. A minha rotina é bem apertada. Programa, atendimento, enfim. Se eu não tirar tempo para meditar na palavra de Deus,
o tempo me consome. E para mim é complicado, por quê? Porque tudo que eu faço tem a Bíblia. Por exemplo, eu vou fazer programa de televisão. Eu estou trabalhando com o quê? Com a Bíblia. Posso me relaxar dizendo assim, não, eu já li a Bíblia hoje. Estou fazendo a reunião aqui com vocês. O que eu estou usando? A Bíblia. Eu posso me relaxar dizendo, não, eu já li a Bíblia. Não, mas eu faço questão de um momento do dia, fechar a porta da minha sala, pegar a Bíblia, orar e ver o que Deus quer falar comigo. Amém? Hoje Deus falou comigo. 2 coisas maravilhosas. Poxa, quem quer saber? Não vou te contar. Foi para mim. Uma coisa pessoal. Porque eu também preciso. Você já ouviu história de pastor que traiu a esposa? Quem já ouviu história de pastor que traiu a mulher? Já ouviu história de obreiro que saiu da obra, que desistiu? Quem já? Já ouviu falar de bispo que saiu da igreja e até abriu outra? Quem já? Já, né? E vai ouvir, porque os escândalos são inevitáveis. Mas aonde aconteceu a queda desse obreiro, desse pastor, desse bispo? Aonde? Quando ele parou de ouvir a Deus. Aí ele começou a fazer exatamente o que a gente leu aí, a servir o próprio coração. Ele começou a seguir um outro caminho que não era o caminho de Deus. E isso pode acontecer comigo se eu não vigiar, e pode acontecer com você também. Por isso que a gente tem sempre que estar sentado aos pés de Jesus, ouvindo o que Ele tem para falar. Amém? Como Maria. Maria sentou e ouviu. Marta estava correndo de um lado para o outro. Cuidado, de repente você está correndo muito. Está correndo muito e não está chegando em lugar nenhum. É só você olhar. Você está agitado, correndo e não sai do lugar. Já reparou? Já reparou? Sabe por quê? Está faltando direção. A direção que vem de quem? De Deus. E aí, você está se afastando de Deus. Daqui a pouco Deus é um desconhecido, é um estranho para você. Não, pessoal, está amarrado. Eu separei um versículo, não precisa abrir não. Salmo 119. Olha o que Davi falou. Olha que forte. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Davi está dizendo o seguinte, eu acordo mais cedo para orar e meditar na palavra, inspirar na palavra. Eu costumo fazer isso. Eu acordo um pouco mais cedo. Faz isso. Investe na sua vida espiritual. É a tua salvação, pessoal. O caminho que ele está falando é o caminho que conduz a gente para onde? Para a salvação. Tem gente que não paga o preço, tem gente que não está sacrificando, está indo para outro caminho. Deus está falando com ela e ela não está ouvindo, está se perdendo. Qual foi a última vez que Deus falou com você? Qual foi a última vez que Ele falou com você, intimamente, profundamente? Porque chega uma hora, pessoal, que Deus não fala mais. Como assim, bispo? É verdade. Porque Ele vai falando e é ignorado. Ele vai falando e é ignorado. Ele vai falando e é ignorado. Daqui a pouco, você quer seguir esse caminho? Então vai. Eu não sei que ponto você está. Se você é uma pessoa que ouve a Deus de vez em quando, se você é uma pessoa que ouve a Deus sempre, se você é uma pessoa que nunca ouviu a Deus. Eu vou fazer a oração agora. Disso depende a sua salvação. Amém? Amém? Quantas vezes eu passo por uma luta, aí vem um pensamento, e na hora Deus fala comigo, não entra nessa não, rechaça isso, e eu amarro, e permaneço no caminho. Amém?